bem-vindos ao Resolvendo Dilemas. Eu vou tirar a máscara, mas a gente está respeitando todos os protocolos de segurança e distanciamento social. Mas assim fica mais fácil para vocês me entenderem. Eu sou a Michi Ranzolin, vocês sabem que quem apresentava esse programa era a Pérola César, mas ela precisou se ausentar por um período. Então agora eu vou apresentar os programas até ela poder retornar. E agradeço a confiança, tanto do Glacir quanto dela. Hoje a nossa convidada é a doutora Juliane Moraes Lázari, que está aqui. Júlia, agradeço muito a tua presença. Também se tu quiser tirar a máscara, fique à vontade. Obrigada. Então, Julie, a gente já se conhece de mais tempos, tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Então conta um pouco como é que foi descobrir que o direito era a tua vocação profissional. Primeiro, boa tarde, Michi. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. Então, eu descobri que o direito era a minha vocação em torno de 10 anos atrás, né, quando eu cursava a faculdade de letras. Desde criança, eu gostei muito de ler e de escrever, né? E eu sempre achei que eu gostaria de ser professora ou editora de livros por esse gosto peculiar. E cursando letras, eu descobri que não era exatamente daquela forma que eu queria aplicar esse meu gosto pela leitura e pela escrita, né? Então, eu procurei uma profissional, né? A gente vai precisar cortar. Então, eu procurei uma profissional especialista em programas vocacionais, né? Aqui de Farroupilha. O nome dela é Alessandra Mangoni Trentin. Perfeito. E com base nessa terapia que a gente fez, nós chegamos à conclusão de que o curso que mais se adequava à minha vocação, a todo o meu perfil, era o direito. E realmente foi perfeito, né? Porque desde o início do curso eu me apaixonei por todas as disciplinas. Quando me perguntavam qual cadeira que eu gostava mais, eu não sabia dizer qual que era, de tanto que eu gostava. E foi assim que eu fui me descobrindo, né? Aí no primeiro semestre da faculdade eu já tive a oportunidade de começar a trabalhar num escritório de advocacia aqui da cidade. Mas no ramo empresarial, então? No ramo empresarial, isso. Um escritório especialista em direito empresarial. E trabalhei lá por 5 anos, então por todo o meu curso de direito eu fiquei trabalhando lá. E foi aonde eu sempre digo que a minha segunda faculdade foi lá, né? Onde eu aprendi praticamente tudo que eu sei até hoje. Perfeito. E me diz uma coisa, hoje tu tem o teu escritório, então, home office, isso? Isso. Uhum. Hoje eu trabalho em formato home office, tanto em virtude da pandemia, quanto em virtude da maternidade, né? Eu ganhei a minha filha em fevereiro desse ano, então ela está com 4 meses, vai fazer 5 semana que vem. E em virtude dos cuidados, né, que eu acho muito importante estar perto dela nesse momento, enquanto ela é pequenininha. E também não posso deixar de lado a minha profissão, né, os meus clientes. Então eu preferi trocar o escritório físico pelo escritório em home office. E como é que é essa rotina? É bem corrida. É uma rotina bem cansativa, bem corrida. E a gente tem que ter bastante organização, né, Michi? Acordar um pouco mais cedo, sempre. Tentar organizar o dia do dia anterior para o próximo, porque o nenê demanda bastante atenção, né? Então, eu trabalho nas horas de folga, tento conciliar o soninho dela com o atendimento aos clientes e tenho trabalhado bastante na madrugada. Consegue, adequa, né? Sim. Na verdade, eu acho que essa é uma das vantagens do home office, né? Sim. Poder se adequar pro que tá no dia a dia, pra rotina mesmo, né? É uma das vantagens do home office e da profissão do advogado, né? Que nós, tendo um computador, tendo acesso à internet, a gente pode trabalhar de qualquer local, né? Perfeito. E hoje tu tá trabalhando em que ramo da advocacia? Continua no empresarial? Tá focando em algum outro? Então, como eu falei, a minha experiência maior é no direito empresarial. Eu tenho bastante experiência com contratos, né? A área que eu mais gosto de atuar. Mas, de um tempo pra cá, eu tenho direcionado a minha atuação para o direito de família, né? Com base nas demandas que foram surgindo, né, dos meus clientes, inclusive a maioria já eram meus clientes no empresarial e migraram para o direito de família. E também com as experiências que eu fui tendo na minha família, né? Eu fui estudando mais o direito de família e adequando para essa área.
Ah, perfeito. Nos contratos, eu acho que é importante a gente frisar, eu já tive a oportunidade de precisar dos trabalhos da Julie num contrato que eu fiz, a importância da prevenção, né? O que a gente acha que fazer um contrato é simples, ou que pegar o contrato de internet é só ir lá e trocar os nomes, e, gente, não é assim, é um assunto bem sério. Pode explanar um pouco mais pra gente, Julie? Sim, até a gente pega vários casos, assim, de clientes que venderam um veículo ou adquiriram um bem imóvel e decidiram pegar um modelo da internet, né? E quando eles nos procuram para socorrer eles por algum problema que deu em virtude daquele contrato. Ou feito por outros profissionais que não da área do direito, né? Isso é o que mais ocorre. Profissionais que não são da área do direito elaboram contratos sem se adequar às legislações específicas dos casos. E aí os clientes depois vêm bater na porta lá, pedir socorro para a gente resolver o problema que houve com o contrato. E a legislação, ela muda muito para cada área. É claro que a gente tem uma noção de que o direito é muito vasto, é bem extenso, mas muda muito para cada área. Então, ter um profissional qualificado faz toda a diferença. Sim, toda hora, a cada dia, né, nós temos legislações novas sobre os mesmos assuntos, né? Agora, então, em virtude da pandemia, a edição de leis foi quase diária, né? Então, a gente teve alteração nos contratos de trabalho, a gente teve alteração em uma série de relações contratuais que demandaram maior atenção ainda dos profissionais, né? E isso é muito importante, estar adequado, né? Estar de acordo com a legislação na hora da elaboração. Sim. Não, e também cada detalhezinho, né? Porque eu tava conversando até numa outra oportunidade com a Julie, quando vai elaborar um contrato, o advogado precisa pensar em todas as possibilidades que podem vir acarretar no contrato. Sim. E colocar tudo isso. Então, tu quer comentar um pouco de como é que é estruturar tudo isso, pensar nisso tudo, né? Sim. Eu escolhi a área do direito contratual justamente por isso, né? Porque a gente não se limita como é num processo judicial, que a gente se limita ao caso específico e à legislação daquele caso, né? No direito contratual, a gente precisa tentar imaginar todas as situações que podem ocorrer naquela relação firmada entre o cliente e a outra parte contratante, né? Então, por exemplo, quando tem uma carga para ser entregue, né? O que pode acontecer no caminho entre carregar o caminhão com os produtos e a entrega desses produtos efetivamente lá no cliente, né? Pode acontecer, sei lá, um acidente de trânsito com o caminhão, pode acontecer que nem agora houve com esse ciclone bomba, o desabamento, né, de muitas estradas, de rodovias. Então, todas essas são uma série de questões que podem ocorrer na relação contratual e que, se não forem previstas pelo advogado na elaboração do contrato, lá na frente pode ser gerada uma multa ou para um ou para o outro, né, causando maior prejuízo para ambas as partes, né? Isso é um detalhe que é muito importante. A gente acha que é um detalhe, mas faz toda a diferença no final. E também nessa linha de contrato a gente tem bastante nos casos familiares, né? Vi que esses dias pediram nas redes sociais da Julie sobre um contrato relacionado à herança de família, né? Isso. Que era verbal, né? E a gente sabe que existe a confiança familiar, né? Mas a importância de ter mesmo um contrato indiferente se tu confia na outra parte ou não, né? Isso, porque a gente sempre fala no direito que a combinação verbal, ela é o agora, né? Quantas coisas podem acontecer daqui 6 meses, daqui 6 anos, daqui, sei lá, 30 anos, né? A pessoa pode vir a falecer, os herdeiros dela não sabiam daquele combinado, ou se fazem de desentendidos, né? Não queriam que fosse combinado daquela forma pelos seus antecessores, e aí acabam negando, né, aquele combinado, e a única coisa que a gente tem é a palavra dos contratantes, né? Então, sempre a formalização disso no papel é muito importante. E, de preferência, nesses casos de herança, de testamento, né, o ideal é que seja feito da forma correta, que é lá no cartório, né, por um instrumento público, que aí sim vai ficar realmente registrada a vontade das partes.
Perfeito. Falando em cartório, já remeteu a uma outra situação que a gente estava comentando, que tu até comenta bastante nas tuas redes sociais, que é a questão dos pré-nupciais, é isso que se chama? É assim que se chama o termo técnico. Quando até aconteceu comigo, até relatei pra Julie, que quando a gente vai procurar o cartório para fazer o casamento civil, eles nos passam os 3 principais, mais conhecidos, né? E então a Julie estava comentando de um outro que existe, e daí até pedi quem que deveria nos orientar. E a gente não tem a ideia do quanto seria importante ter um respaldo jurídico nisso. Porque é que nem a gente comentou, é que nem seguro de carro. A gente não quer precisar usar, pensar na separação. Ninguém casa imaginando um dia se separar. Mas a gente precisa sim ter uma noção, porque é uma decisão, é uma escolha. Tu precisa escolher um regime de bens, não é? Então, tu puder explanar um pouquinho pra gente sobre... Claro. O que muitas pessoas não se dão conta é que o casamento nada mais é do que um contrato de uma sociedade, né? A partir do momento que é formalizado o casamento, você passa a ser sócio do cônjuge, né? Então, da mesma forma que quando a gente constitui uma empresa, a gente deve estabelecer como é que vai ser essa relação contratual da sociedade do casamento, né? Quem vai ser responsável pela aquisição dos bens, quem vai ser responsável pelo cuidado desses bens, quem vai ser responsável pelas vendas, pelas compras, porque a gente sabe que muitas vezes num relacionamento um dos dois, dos cônjuges, ele tem mais facilidade para esse tipo de negociação, né? Mas nem por isso o outro cônjuge tem que ficar de lado nessas negociações, né? O que ocorre muito. O cônjuge que tem mais facilidade, ele decide lá vender um imóvel, chega para a esposa ou para o marido, simplesmente pede para assinar, aquele que não entende muito, nem sabe o que está acontecendo, aí lá 10, 15 anos depois vai entender e não gostaria que tivesse sido realizado aquilo, né? Na divisão dos bens também, referente ao divórcio, quando ocorre, infelizmente, o divórcio, né? Aí que o casal vai descobrir como é que funcionava aquele regime que eles estabeleceram lá no momento do casamento. Então, eu, como advogada contratualista, né? Eu sempre primo pela prevenção no direito, em todas as relações, né? Porque é muito mais barato e é muito mais fácil a gente prevenir do que depois ter que remediar, né? Com certeza. A gente tem, então, esses 3 regimes de bens que tu comentaste, que são a separação de bens, a comunhão parcial de bens e a comunhão total de bens. São os mais recorrentes, né? São o que as pessoas mais conhecem, mas a gente ainda tem da lei a participação final nos aquestos, que não é muito conhecido, normalmente é adotado por pessoas que têm muitos bens de ambos os lados, né? E também a gente tem uma outra possibilidade, que é a de estabelecer lá no acordo antinupcial qual vai ser o regime que esse casal vai adotar. Porque poucas pessoas sabem que a gente pode fazer um mix entre os regimes de bens, estabelecendo quais bens vão fazer parte da comunhão e quais não serão parte da comunhão. Realmente isso era uma informação que eu desconhecia. Eu não tinha essa percepção, não tinha esse conhecimento. Sim, por isso que é muito importante, né? A gente fala de prevenção. O que é a prevenção, então? É consultar uma pessoa que é especialista naquele assunto para saber nos amparar da melhor forma possível, né? A gente vai comprar um carro, a gente tem que consultar um mecânico, não um advogado. Sim. Né? Sobre o estado do carro. Cada um na sua profissão, né? E informação nunca é demais. Então, o que a gente quer reforçar aqui é sempre procurar uma ajuda especializada, né? Para conseguir fazer da melhor forma possível qualquer negociação. Porque o direito em si ele é muito amplo, né? Ele, qualquer coisa... Seria importante a gente ter todo o respaldo profissional por trás. Júlia, me comenta um pouco também, que eu vi que saiu até no jornal aqui da cidade, Jornal Farroupilha, uma reportagem tua sobre a questão da espiritualidade. Quando que a espiritualidade entrou na tua vida e a conciliação dela com o profissional? Então, a espiritualidade, ela entrou na minha vida praticamente desde que eu nasci, né? Eu sempre fui muito ligada a Deus, né? As energias.
Eu sempre acreditei muito nessas coisas místicas, sempre me chamaram muita atenção desde criança, assim. Eu lembro de ler livros, de assistir filmes, de achar aquilo o máximo, né? Então eu fui crescendo, me desenvolvendo e comecei a fazer estudos mesmo a partir dos 14 anos de idade. Bem novinha. Bem nova, aham. Eu lembro que eu fiz um curso quando eu tinha 19 anos e eu era a mais nova da turma, né? E isso sempre fez parte da minha vida. Teve um momento em que eu fiquei em dúvida sobre a minha vocação e a minha missão, no que eu deveria realmente trabalhar, né? E acabei empreendendo na área das terapias holísticas, que eu adoro, eu respeito muito, né? Depois eu realmente, quando fui trabalhar nessa área, eu descobri que isso era mais uma missão em que eu devo trabalhar de forma voluntária, né? E que o meu trabalho mesmo, aquilo que traz o meu sustento, deve ser o direito, porque é aquilo que me move. Eu sou apaixonada pelo direito, né? E só saindo um pouco da área que eu realmente descobri o quanto aquilo me fazia falta. O quanto era mesmo tua missão de vida permanecer no direito. Perfeito, então, Julie. Nós estamos encerrando já a nossa entrevista, chegando perto do final. Gostaria então que tu deixasse uma mensagem final sobre toda a importância do direito e como foi para ti conciliar tudo essa vida nova de mãe e para também incentivar quem está passando por isso agora, que tem toda a questão de entrar para o home office, alguma dica, alguma coisa que foi importante para ti. Fica à vontade. Tá bom. Então, Michi, como nós comentamos, a importância do direito é muito grande, porque ele rege a nossa vida desde que a gente nasceu até o pós-mortem, né, com a relação dos bens que ficam após o falecimento. Então, a prevenção em todos os atos da vida civil são muito importantes, porque o amparo legal de um profissional do direito é essencial para que não haja depois problemas ou com a gente ou com os nossos entes queridos que permanecem após a nossa morte, né? Perfeito, então, Júlia. Para finalizar, então, a nossa entrevista, eu agradeço mais uma vez a tua disponibilidade de vir aqui, também de comentar com o pessoal da TV. E também me coloco à disposição, se vocês tiverem alguma pauta diferente, alguma coisa que vocês quiserem indicar, podem ir nas nossas redes sociais, nas redes sociais da TV, que a gente quer sempre trazer conteúdos de qualidade e que agreguem no dia a dia de vocês. Muito obrigada pela participação, obrigada por terem me acompanhado nesse primeiro programa que eu tô aqui. E, Julie, mais uma vez, muito obrigada. Até mais!